Olá, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer imenso te receber. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um desafio na área de gestão de pessoas e resultados, que é como reter e engajar pessoas. É muito comum as pessoas ou empresas colocarem assim: nossa, eu estou com a rotatividade alta, aqui as pessoas não se motivam para os objetivos da empresa, parece que estão mais passivos. Está passando por isso? Eu tenho certeza, se você não está passando por isso, que é difícil, você tem alguém muito próximo que tem reclamado da mesma situação. Então, esse assunto de hoje é para você. Eu vou trazer insights que realmente vão fazer a diferença aí no seu dia a dia. E aproveitando, se você não me conhece, entrou aqui de paraquedas, né? Eu sou a Andréia Santos, eu sou especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em gestão de resultados e pessoas. Eu venho de uma experiência de um pouco mais de 20 anos como head à frente de times de vendas, times de lideranças. Então, eu quero dizer isso para você que eu conheço na pele essa situação e eu posso te ajudar. Aproveita, coloca aqui nos comentários que cidade você está falando, como é que você está sentindo essa demanda no dia a dia, se você tem alguma pergunta sobre isso, quem sabe, né, a sua pergunta ela vai ser respondida num próximo vídeo, olha que bacana, né? E aproveitando, se inscreve aqui no nosso canal, a gente traz insights muito legais aí para o dia a dia, insights práticos da vida real, para que você possa realmente performar cada vez mais. Aproveitando, curte e compartilha, que aí o algoritmo entende que o assunto é relevante e espalha para mais pessoas, ok? Então, bora lá, papel e caneta na mão. A primeira coisa que eu digo, um dos grandes desafios na hora de reter e engajar pessoas é que o processo de seleção ele começa errado. Então, eu vejo muitas empresas ainda usarem aquela velha cartilha, os mesmos critérios de recrutamento e seleção, ó, de anos atrás, que não estão adequados para o mercado de trabalho atual. Então, pensa um pouquinho assim, o seu produto ou serviço, quando você vai ofertar para o mercado, você precisa analisar minimamente se você tem público para comprar. Vocês concordam? Então, usem essa mesma ideia quando você for anunciar uma vaga, uma oportunidade da sua empresa. Será que você está usando um descritivo que está muito antigo, muito rígido? Você precisa ter essa flexibilidade para a contratação, porque muitas vezes o seu anúncio não está atrativo. E a mesma coisa, ainda pegando o exemplo do seu produto, você coloca o seu produto para vender num local que não tem público para comprar? Parece meio óbvio, né? Mas eu vejo empresas fazerem isso, colocarem vagas técnicas em locais em que pessoas desse perfil não costumam acessar. Então, a primeira coisa, revise o seu anúncio da sua vaga, o seu processo, deixe mais flexível, mais fluido. Quanto mais engessado, não rola. O mercado de trabalho atual, ele é mais fluido, as coisas precisam ser mais simples. O simples é o melhor caminho. E a segunda coisa, onde você está anunciando essas vagas? Gente, tudo isso parece óbvio, mas eu vejo esses erros básicos, e aí você contrata alguém que não tem o perfil exato para a empresa, ou que você contrata por uma questão de urgência, óbvio que não vai reter essas pessoas, é óbvio que ela não vai engajar, ok? Então, outra coisa que eu coloco também para as empresas que eu atendo, não fiquem muito rígidos com a questão de idade. Então, se abram, porque o mercado de trabalho hoje, hoje a faixa etária mais nova, que a gente fala de a geração milênio, geração Z, eles não têm tanto apego a cargo de liderança. Então, você precisa ter essa diversidade de gerações dentro da sua empresa. Então, se abra para essa diversidade etária também na sua empresa. Outra coisa que precisa ser dita é a diversidade. Eu não falo só de diversidade de credo, de raça, isso já é óbvio que tem que ter mesmo, né? Mas quando você coloca um gestor para fazer um processo de recrutamento e seleção, se porventura ele não está preparado para essa mente aberta, ele tende a contratar pessoas muito semelhantes a ele. Então, aquela pessoa que tem as competências, mas pensa diferente, tem um perfil um pouquinho diferente, ele tira do processo. E nós só crescemos com aquilo que nos desafia. Então, tenha como base para sua contratação as competências essenciais para o cargo. As básicas, que é aquelas que não tem como abrir mão. Bacana. Mas uma diversidade de ideias no dia a dia, prepare a sua liderança para não estar enviesada nesse processo e tirar um candidato que tem potencial. Afinal, ele pode desafiar a liderança a pensar diferente aí, né? Então, pode somar aí com a liderança. Ok? Então, uma outra coisa, ainda falando de liderança, né? Um terceiro passo aí que eu diria,
Cuide da sua liderança no dia a dia, porque não adianta você contratar um candidato fantástico, maravilhoso, o candidato tem tudo para dar certo, e a liderança é uma liderança tóxica, aquela liderança que está naquela liderança ainda coercitiva, liderança pelo medo, sabe quem manda aqui, enfim, aqueles jargões que não funcionam mais. Hoje, o colaborador, ele não fica dentro de uma empresa com uma liderança nesse perfil, uma liderança top-down, de cima para baixo. O mercado de trabalho hoje precisa de empresas que abracem esse colaborador, que esse colaborador possa se desenvolver dentro da empresa. Se ele não vem com todos os skills necessários, né, você pode desenvolver ele, a liderança faz esse papel fundamental. Então, você precisa de lideranças que engajem, que seja uma liderança que consiga desenvolver esses colaboradores. Então, não adianta mais ter aquela liderança coercitiva. Aí você deve estar se pensando, Andréia, eu já entendi que eu tenho que cuidar da atração como se fosse um produto, como a gente aqui colocou o exemplo, da maneira que eu estou fazendo esse descritivo, aonde eu estou anunciando, que eu tenho que preparar o meu recrutamento para ser um pouco mais flexível, que eu tenho que preparar essa liderança para ter a mente aberta, para abraçar a diversidade, tanto de ideias, como também ter uma flexibilidade etária também para misturar essas gerações no mercado de trabalho. E a minha liderança, ela precisa ser uma liderança que engaja, que desenvolva a equipe, ok? Aí você precisa refletir nesse momento, você como gestor, desses itens, o que está pegando mais, o que está faltando, qual é o gap, que aí é que você tem que atacar. Não adianta você culpar nossa, essa pessoa não estava a fim de trabalhar, calma. Então, algum momento aí na linha precisa melhorar. Então, será que foi o recrutamento de seleção? Será que foi o engajamento dessa pessoa? Será que você fez um recrutamento de seleção na urgência, porque estava precisando? Então, que resultado diferente você queria ter? Um milagre? Nossa, do nada a pessoa melhorou? Então, assim, a primeira coisa, cuide dessas etapas, que aí esse engajamento do colaborador, ele está na mão da liderança, ele está na mão da cultura da sua empresa. A gente precisa, nesse momento, ter um pouco mais de flexibilidade, não que a gente vai ser um ursinho carinhoso, abraçando todo mundo, aquela coisa toda, claro que tem a questão da autoridade e tal, mas a gente precisa ter uma liderança mais humanizada, com a comunicação mais clara, feedbacks construtivos, não aquele feedback parecendo um diretor de escola chamando a atenção do colaborador, são feedbacks construtivos. Então, anote a seguinte frase: toda ação tem uma intenção positiva para quem faz. A gente usa esse jargão na PNL, é um dos pressupostos, na verdade. Então, se aquele colaborador, você fez todo o processo direitinho e ele errou, legal, vamos trabalhar com ele para que ele possa errar, mas não errar o mesmo, né? Errar diferente aí, para que ele possa crescer junto conosco, tá? E aí eu fiz um resuminho aqui para vocês, e podem colocar no comentário aqui se tem mais alguma coisa que vocês acham que está pegando, uma situação aí que você acha que precise realmente, que é uma necessidade da sua empresa, uma necessidade que você vê no dia a dia como gestor, e aí coloca aqui nos comentários que eu vou amar depois ler, tá? E aí a gente vai evoluindo também nos próximos vídeos para atender aí as suas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, tem uma frase que eu gosto bastante, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Claro que aqui tem algumas ressalvas, mas entender, desse cargo, você tem lá o descritivo, ok? Mas qual que é a missão do cargo? Quais são as entregas que você quer ter? Então, colocar aquele período do colaborador no ingresso dele, o que você quer que ele entregue? Gente, ninguém tem bola de cristal. Mas é óbvio, para você. A pessoa vem de um mindset, ela vem de um ciclo de realidade diferente. Então, tenha claro no seu dia a dia, para o seu gestor, para quem estiver liderando, para o RH, enfim, quais são as entregas necessárias para esse cargo. Porque não dá para você perguntar depois para o gestor, e aí, o colaborador, como é que foi? Ele é bem legal. Ele tem muita boa vontade. Então, a gente tem que sair desse subjetivo para entender quais são as entregas desse colaborador, o que você precisa, qual é a missão do cargo, qual que é o propósito, por que ele está ali. Então, isso sai daquela visão subjetiva para algo mais objetivo, mais concreto. Por quê? Por que eu estou falando isso para você? Então, muitas vezes, passa daquele período clássico de experiência e você reclama depois de um período grande, que o colaborador não deu certo, mas o ingresso dele, a adaptação dele não foi feita de maneira processual, foi muito do subjetivo, de maneira muito pela experiência, pela expertise. Então, isso realmente não funciona. Então, a gente precisa, nesse processo de ingresso do colaborador, da integração dele, deixar claro as entregas, ok? Depois, o que eu coloquei aqui para vocês?
dependendo do colaborador, do cargo que ele vai exercer, mas a grande maioria, eu diria, ele precisa ter autonomia sobre esse cargo, então ele precisa ser ensinável, né, mas ele precisa ter autonomia minimamente. É desse jeito, mas eu posso dar uma sugestão? Então, ter essa abertura na empresa, porque senão você vai ter aí repetidores, né, não, você vai ter a pessoa que vai te entregar processos repetitivos, mas você não vai ter grandes inovações, grandes mudanças aí, e a gente cresce com isso. Então, tem essa abertura para esse colaborador ter essa autonomia. Ok? A competência que eu já falei aqui para vocês, então avalie as competências para o cargo, então aquelas que a pessoa precisa desenvolver, que são importantes, mas que o mandatório do cargo ali ainda dá para você treinar no dia a dia, treine, tem um PDI, que é um programa de desenvolvimento individual, não precisa ser nada muito chique, mas que tenha a possibilidade daquele colaborador se desenvolver, porque você precisa daquela competência, então ele precisa te entregar, então dá um período, olha, você vai entrar, eu preciso que você desenvolva isso e isso, então, estou te dando... Então, o PDI, quando eu faço com as lideranças, cargo de liderança, eu coloco, normalmente, algumas formações online rápidas, dependendo do cargo, a pessoa não tem tanta demanda de tempo e tal, mas precisa ter algum desenvolvimento ali. Você não pode conviver com esse gap, ele não vai entregar, mas se você precisa realmente ter essa previsão para treinar, tá? O pertencimento, então, de novo, a liderança, né? De trazer esse colaborador para se sentir... pertencente da mudança, dos engajamentos, das ideias, enfim, precisa sentir parte, ele não pode só ali estar apertando o parafuso, ele tem que entender qual que é o foco do resultado aí dele, tá? E aqui uma coisa que eu acho muito bacana ao longo desses anos, fazendo recrutamento e seleção, treinando pessoas, né, que a pessoa sempre, ela se sente muito, eu diria assim, motivada, porque isso tem até a gente fala do salário emocional, isso dá reflexo até no ambiente familiar, em todos os aspectos, né? É a questão de você sentir que você serviu para algo maior, que você contribuiu, que você fez a diferença. Então, isso é muito do dia a dia. Como é que a gente consegue isso? Com abertura no dia a dia para esse colaborador, para ele se sentir parte. Gente, se vocês não têm ideia de quando você tem uma gestão que abre, né, para essa colaboração dos colaboradores, né, redundante aqui, mas para esse envolvimento, para essas contribuições, o quanto é rico mesmo. Então, eu já tive, claro que situações de rotatividade, óbvio, né, vida real aí, mas já tive colaboradores que ficaram 6, 7, 8, 10 anos, mas porque você percebia no dia a dia que eles sentiam que estavam construindo algo, estavam contribuindo para os resultados. Então, isso é muito bacana, é ter histórias para contar. E se você chegar hoje nos seus colaboradores, né, nos seus líderes, quais histórias que eles estão contando, né? Então, é isso que é muito bacana, né? E ter ressonância, né, tanto com que a pessoa tem ali, né, como ideal de vida com relação à empresa. Então, quais são os valores? Então, isso é muito, muito bacana, isso, sem dúvida alguma, é um dos componentes que faz com que as pessoas fiquem mais tempo na empresa. Então, eu já vi pessoas ficarem nas empresas por essa dinâmica, muitas vezes, apesar de receber propostas, às vezes até salariais um pouco mais agressivas, mas porque se sentiam mais parte daquele dia a dia, daquela rotina, daquela cultura ali. E tendo uma função legítima. Então, ter esse respeito pela pessoa, pelas ideias. E eu finalizaria nosso bate-papo aqui com a questão muito da empatia, né? Nós fazemos, quando tem treinamento de liderança, o mapa da empatia, talvez vocês alguns conheçam, né? Que é para o líder ele entender essa sua equipe, quais são as dores da equipe, como que ele pode, no dia a dia, ter essa dinâmica com a equipe. A gente precisa de ter essa empatia no dia a dia. O colaborador, a gente, assim como nós, né, nós somos seres emocionais, as emoções governam as nossas decisões. Então, quando o colaborador, ele tem alguma situação emocional, seja no ambiente familiar ou profissional, isso vai atrapalhar os resultados dele. Então, naquele momento, o gestor precisa ter um mínimo de sensibilidade, trazer aquele colaborador para um particular, e de verdade mesmo, de propósito mesmo, para um propósito, que é ter esse alinhamento. Então, gente, as pessoas não conseguem dar aquilo que elas não têm, é impossível. Então, se ela não está bem naquele dia, engajar de repente, né, aliás, né, liberar de repente uma folga, alguma coisa, mas não forçar aquele colaborador, senão realmente ele não vai conseguir te entregar aquelas demandas, tá? Então, resumidamente, nosso bate-papo aí, veja aí no seu checklist se você anotou tudo,
revisar a sua atração, o seu recrutamento e seleção, os seus critérios, revisar o processo mesmo de entrevista, se porventura as pessoas estão enviesadas, se elas estão com a mente aberta, estão usando a mesma cartilha antiga aí, então isso é bacana para que vocês possam revisar, e depois a integração desse colaborador, como que está aí no dia a dia, como é que está a sua liderança, é uma liderança tóxica, é uma liderança super engajadora, é uma liderança que realmente é colaborativa. Revise isso no dia a dia. Gente, não tem mágica, não tem receita de bolo, eu diria muito que é do dia a dia, mas esses itens que eu te passei, eu diria que são, assim, os principais para que você possa diminuir essa rotatividade de colaboradores, é um caminho, e eu asseguro a vocês que dá certo, que eu já testei na vida prática, e muitas vezes a gente negligencia alguma dessas etapas, e a rotatividade, ela aumenta, e muitas vezes também o resultado, sem dúvida alguma, é uma consequência disso. E não tenha medo de treinar as pessoas na sua empresa. Tem muitos gestores que falam assim, Andréia, se eu treinar e essa pessoa foi embora. Se preocupe se você não treinar e esse cidadão, ela ficar, que aí vai ser um problema maior, porque os seus resultados, ela é a imagem viva da sua empresa, então o prejuízo vai ser muito maior, tá? E aí, vou deixar aqui no descritivo do nosso vídeo aqui também, se você se interessar aqui na Excelsius, nós somos uma consultoria voltada à educação corporativa, e aqui a gente trabalha de uma maneira um pouquinho mais particular, assim, porque como a gente é da ponta, a gente entende muito as dores que vocês passam no dia a dia, a gente senta com vocês, né, seja de forma online ou presencial, para entender um pouquinho as dores de vocês, aí a gente vai falar de treinamento, vai falar de desenvolvimento, vai falar de mentoria, dos nossos serviços, né? Então, primeiro a gente vai entender as suas dores, o que você realmente está demandando, quais são os resultados que você quer, e a gente queria também indicadores de resultado. Não adianta dar um treinamento, uma consultoria, se não mexer ponteiro, né? E é isso, gente. É um prazer imenso ter você aqui, espero que vocês tenham gostado. Reitero o pedido de vocês se inscrever aqui no nosso canal, de você curtir, compartilhar, e, acima de tudo, deixe seus comentários. A gente ama ler comentários, que nos enriquece também, e é um feedback muito importante para o nosso trabalho, viu? Beijo grande, que Deus abençoe grandemente aí o seu mês de fevereiro, esse ano de 2024, que seja repleto de muito, muito, muito sucesso.